Oi, pessoal. Hoje vamos conversar a respeito de petição inicial. Vamos conversar sobre como vamos elaborar uma petição inicial. Em primeiro lugar, a petição inicial é a primeira peça da fase postulatória, da primeira fase que inaugura o processo. Então, ela é uma peça com tremenda responsabilidade, porque dentro da petição inicial a gente vai delimitar então, a questão do pedido, a questão o que a parte pretende, quais são os fundamentos jurídicos, quais são os fundamentos de fato e de direito que essa parte tem direito. Bom, em primeiro lugar, para a gente iniciar a petição inicial, é importante demais saber primeiro questões de competência. Então, tem que ser estudado, tem que ser verificado se aquela questão na qual vocês vão entrar com a ação, qual é a competência? Será da Justiça Federal? Pode ser a competência da Justiça Estadual, Justiça do Trabalho. Então, tem que ver qual é o âmbito da competência. Para que eu preciso saber disso? Porque a primeira frase da petição inicial é aquela clássica: Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca de Porto Alegre, da comarca de Pelotas, da comarca de São Paulo. Ali naquela frase eu já defino a competência. Tem que pensar, pode ser do JEC, né? Se for até 40 salários mínimos, vai ser pro JEC. Tem o JEC da Fazenda Pública, no caso, tem o JEF Federal. Então, isso tudo eu resumo nessa primeira frase que vai inaugurar a minha peça, que vai abrir a minha peça. A partir daí, pela praxe forense, nós temos um espacinho, né? E aí começamos a questão da nomenclatura das partes, a qualificação das partes, o tipo de ação, o fundamento legal. Essa partezinha que em muitas peças a gente vê afastada, recuada, em bloco, pode também ser escrita de maneira extensa, não tem problema nenhum. Ali tu vai trazer o nome do autor, a sua qualificação. Qual é a qualificação? Nacionalidade, estado civil, profissão, residência. Então, João, brasileiro, casado, comerciário, residente domiciliado na rua tal, número tal, carteira de identidade, número tal, CPF, número tal. É a qualificação do autor da ação, certo? A partir daí, a praxe também rege o restante da petição. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através dos seus procuradores signatários, porque a gente sabe que a gente vai entrar com a petição, tem o advogado que vai representar. Aí, no caso, o juizado especial, por exemplo, até 20 salários mínimos não precisa de representação de advogado, mas fora isso, precisa. Então, vem perante Vossa Excelência, através do seu advogado signatário, com fundamento na... Aí tu traz os artigos legais, os artigos que embasam aquele teu pedido, né? Então, com fundamento na lei de alimentos, por exemplo, propor a presente ação de alimentos. Se quer que se dê um espacinho e se coloque o nome da ação em letras maiúsculas, tá? Para ficar bem destacado, para se saber desde logo. Se tu vais pedir tutela antecipada, tem que estar ali. Se tu vai pedir a tutela provisória, se tu vai pedir tutela provisória de urgência, tem que estar especificado nesse nome da ação. Então, ação de alimentos com pedido de tutela provisória, ou com um pedido de alimentos provisórios, qualquer coisa assim. Muito bem. A partir daí, contra o nome do réu. Tu traz o réu, tu traz a qualificação desse réu, no mesmo molde que tu trouxe a qualificação da parte autora. Então, tu traz lá, fulano, brasileiro, casado, comerciário, residente domiciliado na rua tal, CPF tal, carteira de identidade número tal. O artigo 319 do CPC, que traz essa questão dos requisitos da petição inicial, exige ali que tu coloques o endereço eletrônico das partes. Muito bem, se as partes tiverem endereço eletrônico, no caso do teu cliente, tu tá entrando com a ação, tu vai colocar lá na qualificação dele com o endereço eletrônico tal, @tal, e fica lá especificado.
Pode ser, pessoal, que alguns dados do réu a gente não tenha. Então, a gente não vai mencionar, né? Porque não era do alcance do cliente, não se soube. O essencial para o réu é que tenha CPF, nome completo, tá? Esses são os dois requisitos essenciais. O endereço é importantíssimo, porque para ali vai a citação, certo? Mas se tu tem o CPF, tu tem como fazer o pedido de que seja pesquisado nos sistemas em convênio com o tribunal o endereço atualizado do réu. Daqui a pouco tu não tem o endereço dele. Bom, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Primeiro lugar, eu gosto de dividir a peça em 3 partes. A primeira parte, esse é o preâmbulo, tá? Então não considero, é uma parte inicial da peça. A partir daí, 3 partes. Quais são? Primeiro lugar, dos fatos. Os fatos, narrem os fatos conforme eles ocorreram, conforme o cliente de vocês trouxe para vocês. Que tipo de fatos? O que aconteceu no caso concreto? O porquê que foi procurado o judiciário? Qual é o litígio? Qual é a lide? Qual é o ponto de divergência entre aquelas pessoas? Então, os fatos são fatos, gente. A gente tem que trazer o relato do que o cliente, é óbvio, trouxe pra gente que aconteceu. A partir daí, encerrados os fatos, e a gente tem que sempre lembrar que quem entra com a petição inicial, ele tem o ônus de provar aquilo que ele alega, né? Então, sempre que esses fatos tiverem documentação, essa documentação tem que ser apresentada junto com a peça inicial, certo? Não tem como tu querer juntar documento depois, documento que já existia. Então, aí é uma falha grave, tu não pode ficar juntando depois. Documentos novos são outros 500, documentos novos tu vai juntar à medida de que forem sendo produzidos, não existiam antes do início da ação. Mas é importante os documentos que já existam, tu tragas aqueles documentos. Eu costumo fazer de uma maneira mais fácil, numerar os documentos, e à medida que eu vou relatando os fatos, eu vou colocando DOC 1, DOC 2, DOC 3, que fica até mais fácil para quem vai julgar se localizar dentro do processo. Agora, com o processo eletrônico, ficou mais fácil, porque ali tu vai inserir todos os documentos na ordem que tu quiseres, e eu costumo inserir na ordem que eles vão aparecendo, que eles se tornam necessários pelo relato dos fatos que eu tô trazendo. Muito bem. A segunda parte chama-se do direito. Eu coloco lá do direito, número 2 em romano. Ali sim, ali é todo o fundamento jurídico dessa minha ação. Toda a causa de pedir, o porquê que eu entrei com aquela ação, com base em que argumento jurídico que eu vou ter para embasar. E aí, gente, é uma parte muito importante. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu costumo chamar de costura. O que é a costura? A costura é o seguinte: eu pego o fato, pego o direito e uno, e costuro um no outro. Então, por exemplo, o réu estava em velocidade excessiva para o local e acabou colidindo no veículo do autor, uma indenizatória, tá? Eu trago lá o Código de Trânsito dizendo como é que as pessoas têm que se comportar quando dirigem, não podem ter uma velocidade excessiva, tem que cuidar do cruzamento, tem artigos específicos. E aí eu costuro. Assim sendo, numa vez que o réu imprimiu uma velocidade excessiva para o seu ambiente, para o ambiente X, e uma vez que a legislação traz que isso não pode ser, ele agiu então de maneira imprudente, ele agiu com culpa, ele deve ser responsabilizado para pagar essa indenização que a gente está postulando, tá? Então, isso é importante. Todo o tempo que eu trouxer ao direito, eu tenho que confrontar com o fato e costurar, explicar por que aquele direito eu entendo que se aplica àquele caso, se aplica àquele fato, e sinalar isso exaustivamente. Por fim, nós temos a última parte, que é a parte dos pedidos. Gente, lembra o seguinte: o que não tá nos autos não tá no mundo. Não existem pedidos óbvios. Ah, é óbvio que eu queria
Puxa, isso é lógico. Não. Pedido tem que ser certo, pedido tem que ser determinado. Artigo 322, 324 do CPC. Eu tenho que trazer os pedidos com toda a clareza possível. Então, nos pedidos, eu tenho que pedir a procedência da ação? Sim. Ah, mas é lógico. Não, mas tem que pedir a procedência da ação para o quê? Para declarar, para condenar, para mandar. Aí eu vou me valer daqueles verbos que têm as ações, né? Quais são as cargas daquelas ações? As ações constitutivas, declaratórias, condenatórias, mandamentais ou executivas lato sensu. Eu vou usar esses verbos no momento que eu vou pedir. Outra coisa, nos pedidos, então, é bom se tu tem mais de um pedido de condenação, por exemplo, tu faz em itens separados, tá? A, tal condenação ou danos morais. B, condenação em danos materiais. C, condenação em lucros cessantes. Não mistura que atrapalha. Então, faz com muita clareza. Tu tens que pedir imprescindível a citação, porque senão tu não vai angularizar a tua relação processual, a citação do réu, agora, para comparecer à audiência de conciliação, que veio agora na função do novo CPC, a primeira manifestação é a conciliação. Então, para o comparecimento da audiência de conciliação e após, caso seja inexitosa, para que apresente, então, a sua defesa, né? Bom, nessa audiência de conciliação, o que se sabe? Se tu não quiseres essa audiência, tu deves manifestar nessa peça preambular, na exordial, na petição inicial, que são sinônimos, tu manifesta nessa peça que tu não queres a audiência. Essa audiência só não irá sair se 10 dias antes da audiência, que vai ser aprazada necessariamente, ainda que tu não queiras, a outra parte se manifestar dizendo que também não quer. Então, essa é a chance da audiência não sair. Se não vai sair a audiência, vão tentar uma composição amigável e caso não tenha essa composição amigável, então vai se abrir o prazo de 15 dias para que apresente a contestação. Não se pode esquecer também que a petição inicial ela tem que constar o valor da causa, certo? Então, dá à causa o valor de tanto. Esse valor da causa é importantíssimo a gente se ligar, porque pode fazer diferença lá na competência, né? No excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, a nossa primeira frase lá, porque se for abaixo de 40 salários mínimos, vai ser do JEC, por exemplo, tá? Então, isso é importante a gente verificar esse valor da causa. Tem também o protesto. Eu vou encerrar essa petição protestando, então, eu costumo dizer que é que nem andar de bicicleta, a gente pega e vai. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a oitiva de testemunhas, ou em especial a juntada de novos documentos, ou em especial prova pericial. Então, eu trago o protesto por outras provas que não me eram disponíveis no momento que eu propus a ação. Então, a perícia vai acontecer depois, a testemunha vai vir depois. Eu não tinha como trazer na petição inicial. Na petição inicial, obrigatoriamente, eu tenho que trazer os documentos, porventura existentes, para provar o que eu esteja alegando. No final, nesses termos, pede deferimento, data e assinatura. E assim, nós temos a nossa petição inicial. Uma última observação. Existem algumas ações que têm nome próprio. Então, ação de alimentos, ação de divórcio, ação de reintegração de posse. Mas, não tendo este nome próprio, eu posso chamar de ação ordinária. Eu posso chamar de ação de reparação de dano. Aí, o nome que eu der, eu vou ficar com mais liberdade, certo? Era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre petição inicial. Hoje é o dia do advogado, parabéns a todos os advogados e continuem assistindo o canal e muito obrigada pela presença de todos. Um grande beijo!